Olá, meu nome é Ricardo, eu sou cirurgião plástico aqui em São Paulo e hoje eu gostaria de trazer as atualizações em lipoesthesia mamária, ou seja, o que mudou nesse último ano, o que eu me adaptei, quais foram as mudanças. Então tem outro vídeo que esclareço o que é lipoesthesia mamária, mas definindo, a lipoesthesia mamária é a cirurgia na qual é retirada a gordura do corpo através de lipoaspiração formal. Essa gordura é preparada e é injetado na mama, ou seja, é enxertado na mama. Então, essa é a definição de lipoesthesia mamária. Então, o que mudou nesse ano? O que mudou foi como eu e outros cirurgiões plásticos têm retirado e preparado a gordura. Então, uma gordura de qualidade é muito importante para que a gordura ela se integre, ou seja, haja a pega na mama. Então, a retirada continua sendo a lipoaspiração, mas há alguns aparelhos que podem facilitar. Um deles, por exemplo, é a vibrolipoaspiração, que a técnica é muito parecida, mas a vibrolipoaspiração ela tem um mecanismo, tem um aparelho que faz com que a ponta da cânula vibre. Então, isso facilita, é menos esforço para o cirurgião e facilita a retirada da gordura. Em alguns casos em que o paciente já fez 2, 3 lipoaspirações, tem fibrose, fibrose e cicatrização interna. Isso facilita também. Então eu tenho utilizado em alguns casos vibrolipoaspiração e o preparo mudou também. Então, como que eu preparo a gordura? Eu tenho utilizado agora um filtro comercial que ele é desenvolvido especialmente para isso, para limpar a gordura, em que a gordura ela é lavada com soro, passa por esse filtro e depois é utilizada. Então, teoricamente, fazendo isso, há uma gordura mais pura, uma integração melhor dessa gordura, porque a gordura é separada do soro e de outras células, como células de imunidade, sangue, hemácia. Então, isso deixa uma gordura mais pura. Mudou também quando eu converso com o paciente e o paciente pergunta se o melhor seria fazer a lipoesthesia mamária junto com a mamoplastia ou explante. Explante é retirado da prótese com a cápsula, ou em um segundo tempo, depois desse procedimento. Eu tenho percebido que é melhor fazer depois. Não só a recuperação é melhor, como a gordura é menos absorvida. Então é possível fazer junto, eu tenho feito, mas eu esclareço que além de eu não conseguir injetar um volume tão grande, a taxa de absorção é maior. E por que isso ocorre? Porque é uma mama que já está inflamado, ou seja, já tem um processo inflamatório, Eu já tirei a prótese, eu levantei a mama, fiz a mamoplastia, uma mama mexida. Às vezes tem, principalmente quando se faz o explante, que é a retirada da prótese, tem um espaço vazio, então eu tento colocar o máximo de gordura. Essa gordura acaba caindo nessa cavidade, nesse espaço, aí ela é absorvida mesmo. E então eu tenho percebido que os melhores resultados que eu posso oferecer é se faz a cirurgia em 2 etapas. Faz primeiro a mamoplastia, com ou sem retirada da prótese, e depois de 6 a 12 meses se faz a lipoesthesia mamária, como procedimento exclusivo, único. Não só eu consigo tirar mais gordura, normalmente eu acabo fazendo uma lipoaspiração do corpo inteiro, como eu consigo injetar mais gordura. A mama já está cicatrizada, não tem mais aquele espaço vazio, eu consigo colocar mais gordura e eu tenho percebido que a taxa de absorção é menor. Então, eu digo aos meus pacientes que na minha clínica é o melhor que eu posso oferecer nesse sentido. E outro item controverso é qual que é o volume máximo que se pode injetar. Então ele vai variar de acordo com o tamanho da mama, o tamanho da paciente, pois é a relação da conteúdo do continente. Um exemplo, quanto maior o copo, maior o volume que eu posso colocar. Nesse caso, quanto maior a mama, mais volume eu posso pôr. Então, uma paciente com uma mama menor é um certo volume, uma paciente com uma mama maior, uma base maior, cabe mais. Mas qual que é o volume máximo? Então, a resposta é depende. E outra, eu tenho injetado volumes maiores. Eu tenho percebido que, principalmente nos casos em que eu faço somente lipoesthesia mamária, faço lipoaspiração e enxerto a mama, eu consigo colocar volumes maiores. Há artigos que classificam o quanto de volume que é possível colocar. Então, eles classificam que lipoenxertias de baixo volume são aqueles abaixo de 100 ml, em termos gerais. Então, se eu coloco menos que 100 ml em cada mama, é uma lipoenxertia de baixo volume.
A de grande volume eles já consideram acima de 100 ml, entre 100 e 300. Então, entre 100 e 300 ml já é considerado lipoenxertia de alto volume. E há artigos que falam de mega volume, ou seja, lipoenxertias de mega volume são aqueles que acima de 300 ml. Isso é uma classificação que eu encontrei em alguns artigos. Então, eu tenho feito, sim, volumes maiores. Dependendo da mama da paciente, eu tenho conseguido colocar 350, 400 ml. A média aumentou, tem sido em torno de 300 ml, com bons resultados. Óbvio que depende de paciente para paciente, depende do acompanhamento. Há uma taxa de absorção que o paciente deve contar com isso. E por falar na taxa de absorção, o que mudou? Mudou que eu agora consegui ver nas minhas pacientes qual que é a taxa que está ocorrendo. Então, naquelas pacientes que fazem mamoplastia, já faz o explante, já quer fazer lipoenxertia, a taxa de absorção é maior. Eu tenho observado que é em torno de 50%, ou às vezes até mais. Mas nas pacientes que eu faço a lipoenxertia depois de algum tempo, depois de 6 a 12 meses da primeira cirurgia da mama, não só eu consigo colocar mais, como a taxa de absorção menor. Eu tenho observado que é em torno de 30%. Então foi isso que mudou. Eu tenho tido mais cuidado com o uso de materiais adequados para o preparo da gordura. Tenho colocado mais gordura nas mamas, mas eu tenho orientado em alguns casos a fazer em 2 tempos, ou seja, faz primeiro a mamoplastia e depois faz a lipoenxertia somente com resultados melhores. Então, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.